Olá, amigos. Estamos juntos mais uma vez no podcast da AGEF, Agência de Fomento Empresarial. Um projeto em conjunto com a TV Diário, dentro do programa Ação em Rede. Mais uma vez, é um prazer enorme estar com vocês hoje. E como de costume, estaremos batendo um papo com uma das empresas associadas à nossa entidade. Hoje nós temos aí um time completo aí da Embu, que é uma empresa bastante tradicional aqui em Mogi das Cruzes. Gostaria muito de agradecer a presença deles, do Rogério, do Guimarães, do Paulo. Acho que vai ser muito interessante a gente conhecer um pouco mais do propósito dessa empresa, a contribuição que ela vem dando não só no desenvolvimento econômico, mas também no desenvolvimento social da nossa cidade. Senhores, prazer grande. Acho que eu vou começar pelo Guimarães aí, que é o líder do grupo. Guimarães, queria que você falasse um pouco para a gente, um pouco da história da Embu, o tipo de produto que ela fabrica, né? Produz, né? E dizer para a gente um pouquinho sobre isso. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Cláudio, o prazer é nosso, é um imenso, realmente satisfação estar aqui com você hoje. Aqui. A gente está vendo o trabalho que a AGEF está fazendo na cidade. Eu me lembro quando o Tunico me ligou, falando, olha, vocês precisam participar, nós estamos começando um trabalho e tal. Nós estamos com 4 empresas, nós estamos conversando com mais algumas empresas. Eu estava na Ayrton Senna indo para São Paulo, saindo de Mogi das Cruzes. Que esse cara está me enrolando, né? A gente já conhece o Tunico, sabia que era, sem dúvida era um propósito sério. Mas foi, Tonico, eu vou dar uma olhadinha aqui, vou dar uma pensada tal, e até pelo convite dele, sabendo do trabalho que você faz e o que ele faz, conhecendo um pouquinho de você já na época de prefeitura, eu falei, Tonico, nós vamos embarcar nessa aí. Vamos nessa. E olha, estamos hoje extremamente surpreendidos aqui com o tamanho, com a desenvoltura que vocês estão fazendo no trabalho aqui. Pelo contrário, vocês é que têm nos surpreendido bastante com o posicionamento empresarial que vocês têm, vocês estão de parabéns, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas foi um desafio para todos nós o nascimento da AGEF. E a cada dia a gente vem se consolidando um pouco mais no modelo que não era um black box, a gente foi ajustando ele em função das pesquisas que a gente faz, as demandas e tudo mais. E, cara, o que eu fico surpreendido é que a Embu está sempre com a gente, entendeu? Ela não diz não, cara. Isso é muito bacana. Mas esse é o estilo da empresa realmente, então a gente ficou muito honrado e tenho certeza que nós acertamos no convite, ver o tamanho, nós tivemos aí na premiação, na festa, nas honrarias que vocês fizeram lá. Vamos falar bastante. Trabalhos importantes lá, do qual nós participamos Sem também. dúvida. Mas é uma empresa, ela completou sábado agora, Cláudio, nós fizemos a festa de 60 anos da empresa. Caramba! A empresa está completando 60 anos agora, fundada em 63, por 3 sócios, 2 irmãos, e o senhor Wilson Camargo e a família de uso. E começaram pequenininha, lá em Embu. O nome de Embu vem da cidade de Embu, que hoje chama-se Embu das Artes, aqui na zona sul de São Paulo, ali na BR-116. E ali foi o princípio, ali, de forma muito simples, muito pequena, começou um caminho ali. E fabricava o que naquela época? Qual era a Nossa ideia? produção é de agregados, né? Nós chamamos de agregados, nós produzimos pedra britada e areia para a construção. Então, nossa atividade é dentro do rol da construção civil. Mas mesmo dentro da pedra e da areia, tem várias ramificações aí também, né? Que vocês atendem. A gente procura diversificar um pouco nosso portfólio, mas ele está muito voltado hoje para usinas de concreto, fábricas de pré-moldados, usinas de asfalto, obras em gerais, pavimentações, né? Esse é o segmento nosso. A gente tem feito algumas diversificações, buscando algumas coisas. Nosso produto hoje tem uma característica que permite trabalhar ele como uma remineralizador de agricultura. É um produto hoje nosso que a gente comercializa. É mesmo? Ele tem uma denominação de K6, ele tem um percentual de potássio que ajuda na recuperação de solos. Tá brincando? Então, é uma divisão, né? A gente vindo muito forte na área da construção civil. Que bacana e isso. hoje Isso eu não conhecia, isso eu não num sabia. setor muito importante do que país. cresce a números absurdos, né? Fazendo uma parte importante do PIB nacional. Então, nós estamos participando. Vocês têm um produto que ajuda na recuperação de solo, é isso? É isso aí, é como se fosse vamos dizer, não é um adubo, é um remineralizador de solos, que é um produto mineral. Não é um produto químico, ele é um produto natural. Então ele tem um apelo muito grande na agricultura hoje. Quando eu era executivo na área de tratores agrícolas,
A gente discutia com o produtor de cana que cada 4 ou 5 anos de produção de cana ele tinha que descansar o solo, e talvez plantar um ano de soja, alguma coisa. Acho que até hoje acontece isso. E no caso, com esse produto, você consegue fazer essa recuperação também? Você consegue recuperar. Tem estudos já hoje feitos em universidades, nós somos já registrados no mapa, no Ministério da Agricultura, temos o nosso número de registro lá, com um produto realmente com esse fim, e ele consegue recuperar o solo. Puxa, que bacana isso, hein? Você aplica e ele recupera. Você tem uma perda de solos, como você diz, da parte nutritiva do solo, e ele gradativamente vai recuperando esse percentual perdido ali. Caramba! É uma coisa bastante interessante. E vocês completaram 60 anos? Completamos 60 anos, fizemos a nossa festa com todos os nossos funcionários. Que bacana, nós somos hoje em torno de 550 funcionários da empresa. Parabéns. O nosso presidente do conselho falando no sábado, ele falou assim, olha, nós começamos tão pequenininho, ele foi um estagiário, virou presidente da empresa e hoje está o presidente do conselho. Então ele começou lá, que a empresa estava iniciando, tem mais de 50 anos da empresa, da Embu. Continua, tem aquela base ainda em Embu também, ou não? Sim, tem a primeira unidade, ela está ativa e tem um desenvolvimento para mais uns 50 anos ainda. Está brincando. As jazidas hoje, bem preservadas, elas conseguem ter uma vida de longo prazo. A preocupação sempre foi preservar a jazida, porque a comunidade vai crescendo, a cidade vai crescendo, então existe essa preocupação de preservação. Isso é um desafio importante que vocês têm no dia a dia, né? Ele é fundamental, senão você chega a um determinado momento, como já houve em São Paulo, jazidas que infelizmente não conseguiram continuar a sua atividade porque a comunidade cresceu e infelizmente você não consegue ter. É uma atividade a céu aberto, a gente trabalha com detonações, então é um trabalho que pode ser feito e nós fazemos. Hoje nós tivemos uma visita importante nessa unidade do Embu e aí nós estávamos comentando, olha, desse lado da divisa nossa aqui tem um loteamento de alto padrão. Tem um condomínio de alto padrão vivendo a 50 metros nossos. Como é que vocês conseguem, na hora da detonação, como é que isso acontece? Então, nós estamos totalmente monitorados, né? Com emissão de poluentes, com vibração, com a detonação, com barulhos, com controles do ar. Então, podemos, sem dúvida, conviver com atividade. São áreas de residências, onde moram famílias ali, que vivem em perfeita harmonia com a nossa atividade. É isso que eu ia dizer, em perfeita harmonia ali. Em perfeita harmonia lá. Mas então, a nossa atividade principal sempre foi voltada para a construção civil, nesses vários segmentos da construção, segmentos de concreto, usinas de asfalto. Convidamos as empresas, hoje a Prefeitura de Mogi hoje nos estimula, você já como secretário na sua época já pensava dessa forma, Cláudio, trazer outras empresas para cá. Então, o que nós fazemos hoje? A Embu, ela convida algumas empresas que sejam do setor e se instalam dentro das nossas áreas hoje, desenvolvendo as atividades pertinentes a elas lá. Gerando emprego, recolhendo tributos para a cidade. Obviamente. Então, nós temos hoje em atividade 3 unidades dentro da unidade aqui de Mogi das Cruzes, que estão dentro do município, recolhendo impostos aqui dentro do município, e estamos convidando outros. Tem mais 2 em processo de instalação lá. Pô, mas isso é empresas muito bom. Que estavam em São Paulo estão vindo para Mogi das Cruzes aqui para que a gente possa ter essa atividade paralela junto conosco. Isso é geração de emprego, renda, isso é muito importante para o município, numa região que ainda precisa ser bastante trabalhada, que é o distrito do Tabuão, né? A gente está do lado do Aruã. Do lado do Aruã. É uma região que precisa ser trabalhada para esse desenvolvimento, sim, também. Porque toda aquela área ali, ela tem um potencial de crescimento impressionante, né? Sim. Recentemente eu ouvi alguma coisa, na época que eu estava na prefeitura, eu já tinha esses números. Quando falamos de Tabuão, daquela região de maneira geral, nós estamos falando, acho que de 16 milhões de metros quadrados ali, e tem ainda, obviamente, tem bastante área de preservação, mas tem muita área ainda a ser explorada, né? Sim. Se for feito de forma organizada, né? É o que a gente sempre fala, a convivência com condomínios e tudo mais, porque não adianta você ter um local em que você tem dificuldade de acesso, né? Aí você acaba... O município investe, mas não gera emprego do próprio município. Acaba gerando emprego de outras cidades vizinhas por uma questão de acessibilidade, de você conseguir chegar até o teu ponto de trabalho. E, obviamente, que toda indústria demanda atividades de serviços de apoio. Então, é importante você ter rede hospitalar, rede de alimentação, serviços automotivos, para que você crie um ecossistema que te permita gerar a melhor produtividade possível dentro do local, né? Quando a gente analisa de uma forma macro, a gente observa que os grandes condomínios industriais ou as grandes cidades que se projetaram nesse sentido fizeram sua lição de casa.
né? Mesmo em regiões aí com algum tipo de dificuldade, eu sempre dou o exemplo da cidade de Cajamar. Era uma cidade relativamente pequena, cheia de montanha, e alguém definiu que ali seria um polo logístico, e hoje, se eu não me engano, o PIB per capita de Arujá é mais de R$217 mil. A quantidade per capita, galpões, o PIB per capita, galpões. comparado a esse, um pouco mais de 42 mil de Mogi das Cruzes. Então, é impressionante. Jundiaí foi pelo mesmo caminho, né? E a gente sente que muitas vezes a gente precisa buscar esse tipo de desafio. Infraestrutura, né? Mogi é uma cidade complexa, né? 60% da área de Mogi é de área de proteção. Então, você equilibrar desenvolvimento econômico com sustentabilidade não é uma atividade simples. Precisam de empresas como a Embu, com uma mentalidade empresarial moderna, para... Eu exploro, mas ao mesmo tempo eu dou a minha contribuição para a manutenção, perenidade do planeta, alguma coisa nesse sentido. Cláudio, quando eu estou há bastante tempo lá com eles lá, mas a unidade de Mogi das Cruzes era da década de 70, início da década de 70. Então a gente chegava aqui no finalzinho da Mogi Dutra, ainda não era duplicada ainda. Não era duplicada. Então a gente chegava aqui em cima, no alto aqui, você visualizava, e numa visão só você via a cidade inteirinha de Mogi das Cruzes, né? Hoje, quando você chega no mesmo ponto e olha a cidade, você fala, nossa, olha o tamanho que está Mogi das Cruzes. E aqueles condomínios ali do lado, aquela região foi impressionante. Aqui nasceu em condomínio muita gente ali. residindo ali, próximos dessa unidade nossa de Mogi das Cruzes também, com perfeita convivência, com perfeita harmonia, com os mesmos controles que nós temos em todas as nossas unidades, nós também temos ali nessa unidade também de Mogi, como você bem conhece ali, com condomínios residenciais, com famílias morando ali perfeitamente ali, sem nenhum contratempo ali, né? Que bacana. Mas todo esse crescimento de Mogi, ele se fez através de construtoras, através de asfalto, através de construção de prédios, né? E esse produto nosso, a gente às vezes chega ali na Mogi Dutra e ainda visualiza ali, as pessoas devem visualizar ali e vem ali uma abertura, né, de uma rocha que está sendo feita ali. Então, às vezes o impacto visual não é muito bom, mas a empresa tem, por filosofia, já lá desde o início, o Paulo, o Rogério vai poder comentar depois com vocês aqui, um trabalho institucional de reflorestamento e de proteção, que é um negócio fantástico. O Cláudio merece uma visita para que você nos conheça e possa depois ter certeza do que a gente está falando aqui. Eu já estava curioso, a última vez que eu estive na Festa do Divino, eu vi um stand estava o Rogério lá, o Rogério me pegou, garoto propaganda, né? Ali estava o comprometimento você quer ter um funcionário comprometido com a empresa, é a figura do Rogério. Sem dúvida. Ele estava vendendo a empresa como se ele estivesse vendendo a coisa mais valiosa da vida dele. E ele realmente me convenceu, mostrando todo o trabalho que vocês fazem de recuperação. Eu fiquei bastante impressionado com a atitude de vocês de se mostrar para o público de forma aberta e transparente, né? E o que mostra claramente para mim as boas intenções que tem por trás de uma grande empresa como a Embu, né? Eu fiquei bastante surpreendido com isso. Ali eu já fiquei curioso. Olha, preciso visitar a Embu um dia, não vai faltar oportunidade. Está convidado. Vou lá conhecer vocês. Mas me fala uma coisa, o que faz vocês crescerem e caminharem em termos de desenvolvimento econômico como negócio? É obras de infraestrutura? É construção civil? O que né? Porque a gente tem segmentos dentro da GEF, se o setor automotivo for bem, eu vou. Se o setor de serviços vai bem, eu vou, né? Aí envolve... Quando aumenta o diesel, eu vou mal por causa da logística. O Grupo Simpar, sempre a gente brinca com isso. Quando aumenta o diesel, eu lembro da turma do Grupo Simpar ali, porque impacta, obviamente, fortemente o maior comprador de caminhões do país, obviamente que sofre com isso, com toda a estrutura que tem. No caso de vocês, o que faz vocês flutuarem para cima e para baixo em termos econômicos? Cláudio, sem dúvida nenhuma, os órgãos públicos são os grandes fomentadores dessa atividade nossa. Então, quando fala que que o governo vai investir em infraestrutura, isso é um bom sinal para vocês? Seja em conjuntos habitacionais, seja em aberturas de estradas, seja em escolas, isso impacta no negócio de vocês? Impacta diretamente no nosso setor aqui. Então, através das empresas, através dos empreiteiros que são contratados para desenvolver isso. E os grandes clientes de vocês são empreiteiras e as empresas que fazem as obras, não é o governo necessariamente? Nós até podemos trabalhar, existem licitações públicas, a gente trabalha muito pouco com isso, a gente procura trabalhar diretamente com o empreiteiro que é contratado, mas existem as oportunidades também em órgãos públicos e em alguns casos a gente até participa, mas não é o nosso foco.
Nosso foco realmente é atender as empresas particulares aí. E aí o desenvolvimento imobiliário, a gente está vivendo aí um momento muito satisfatório do mercado imobiliário em São Paulo, aqui na região também. Então, tudo isso agrega serviços e desenvolvimento. Então, hoje, eu comentei com você, nós estamos aí com 550 funcionários trabalhando nessas 4 unidades. São 3 unidades aqui na Grande São Paulo, uma aqui em Mogi das Cruzes, uma lá em Embu das Artes, na Zona Sul, uma dentro do município de São Paulo. Quando nós estamos falando de viver em harmonia, viver com possibilidades de desenvolver a sua atividade, uma atividade como a nossa, que não é simples, uma mineração dentro do município de São Paulo. Nós estamos exatamente dentro do município de São Paulo. E ali, quando nós estamos falando de preservação, de compensações, quando eu falei a imagem da Embu aqui, quando a gente está passando na Mogi Dutra e vê aquela clareira ali aberta, a gente precisa enxergar o que está sendo feito de compensações. São compensações muito maiores do que a legislação hoje nos obriga. Tá? Hoje, dentro do município de São Paulo, a maior reserva hoje preservada, destinada como reserva, é particular e é da Embu. Ela é a segunda reserva hoje dentro do município, depois do Horto Florestal. Você tem uma ideia do tamanho disso. Isso é uma definição da empresa. Ela não tem exigência legal para que tenha todo aquele tamanho lá. É uma área preservada exatamente para ser uma reserva florestal. Está ali. É privada, mas ela está ali, é pública. Eu diria que ela está destinada ao município de São Paulo. Pô, que bacana isso, hein, cara? Isso é impressionante. Eu desconhecia isso totalmente. Aqui em Mogi são 400 hectares. Assim, a área de produção ocupa 1/4 disso. São 100 hectares de produção, os outros 300, que é muito mais do que exigido por lei, é de preservação ambiental. Tá. E vocês têm um viveiro de mudas e tudo mais? Sim. Quem pode me falar? O Paulo pode me falar um pouco mais sobre isso? Paulo foi depois a gente vai falar do prêmio, mas você foi o grande agraciado ali. Eu vi que você estava em tudo que é foto. Andei mandando umas fotos aí, só dava o Paulo ali. É verdade. Feliz da vida, inclusive. Por sorte que eu não chorei lá na frente. Mas emociona, né? Não, emociona. Quando eu vi vi foto, você. Uma surpresa. E foi de última hora. Aquela turma do Alabar se virando lá o negócio, a gente fez... Porque eu soube 1 ou 2 dias antes, aí numa reunião com a Smart SG, e, puta, fiquei feliz da vida e segurando que eu não podia dizer, né? Dar nenhum spoiler sobre o assunto. E aí foi o Ronaldo Alabarce, que é um amigo nosso, que é o associado, ele não pôde ir e mandou a irmã dele, que é sócia, a Roberta. E foi muito bacana, porque ela nem imaginou, a primeira vez que ela estava entrando em contato com a Jeff, ela falou, eu não imaginei que era isso aqui. E o filho dela eu diria que é o primeiro executivo da segunda geração da empresa, né? Do Grupo Alabarce. Então o moleque está entrando agora na área comercial, na área de marketing, mas foi muito bem, pegou o microfone lá, falou muito bem. E aí eu falei, mano, nós vamos fazer uma surpresa diferente. Fica com o cartão virado ali, depois eu vi que vocês vibraram, acho que vocês não esperavam. Não esperava. Foi uma surpresa gratificante. Fazia parte da... Olha, a minha expectativa foi bacana. Inclusive, a hora que apareceu a foto lá, Cláudio. Pô, aquela foto tá no LinkedIn então, ali, tá fazendo sucesso. Eu olhei, aí eu comecei a sair água, água nos olhos, né? E aí depois eu fui para receber o prêmio lá, o Guimarães, Paulo, vai lá que você é o dono do filho. Eu falei, tudo bem. Sem dúvida nenhuma. Pô, que bacana. Você vê que a gente... eu acho que a ideia era essa, né? Quando a gente definiu essa premiação, a gente gostaria de contribuir, porque você pega... Acho que hoje um canal muito utilizado pelas empresas é o LinkedIn, né? Não tem como. Ou para currículos, para contratação, ou para mostrar projetos, ou para relacionamento empresarial. É uma ferramenta muito bacana. E eu gosto muito, eu sou um assíduo frequentador, porque ali eu me atualizo o que está acontecendo, nas tendências que tem de novidade, e através dali a gente conseguiu construir uma rede de relacionamento importante. E aí a gente vê uma linguagem de comunicação e nessa questão de sustentabilidade, a gente tem uma preocupação quando a gente discute do ponto de vista empresarial, no nível que a gente conversa. Pô, cara, a gente não quer fazer isso uma coisa obrigatória, alguma coisa do tipo, ou uma ferramenta de marketing. Não, a gente quer tentar trazer mais empresários para que façam ações semelhantes ao que a Embu faz. Que muitas vezes são pequenas decisões que você toma dentro de um contexto, e aí você consegue dar a tua contribuição. E se cada um fizer a sua parte,
a gente acha que Esse lá na impacto. frente a gente vai ver. A gente vê os modelos que deram certo, principalmente na Europa. É uma questão de cultura. O cara já nasce com aquela cultura de preservar, de reutilizar, de economia circular, né? E vai por aí afora. Então vamos tentar influenciar as pessoas culturalmente. E não vamos fazer uma competição. A ideia não era é essa. difícil fazer, né? Não é difícil fazer. No maior, o que eu gostei, coincidentemente, foi dessa heterogeneidade que teve na premiação. Porque se você pega grandes grupos empresariais e pega uma Embu, que é uma empresa familiar, tradicional, que ganhou o prêmio, né? E foi muito bem, com outras empresas multinacionais. Né? Porque vocês estão ali junto com o McDonald's, o McDia Feliz. Quando você fala do McDia Feliz, não tem muito o que discutir. O que eu não sabia era do propósito do McDia, que era toda aquela logística que ele faz com aquelas 35 pessoas que têm aí a enfermidade e que ele dá a contribuição dele. Pô, isso era uma pegada que eu não imaginava que funcionava dessa forma. Gosto, valido, entendo que é super importante o McDia, mas eu não sabia o que tinha por trás. Foi muito bacana. Da Roganas também foi legal, porque a Roganas, por ser uma empresa mais técnica, você não é só o plástico pela madeira. Pô, depois eu fui entender, mas a madeira pesa 300 quilos, o plástico pesa 30 quilos. Então você tem várias diferenças. Pô, que bacana também, né? A sala da CS Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer. Pô, impressionante. O nível de complexidade que os caras fazem, as licitações e tudo mais. E é importante entender que existem empresas com esse tipo de mentalidade. E aí surgiu o projeto de vocês também, que eu falei, pô, que bacana, cara, que mescla legal ali. Nós né? aprendemos muito, né? Aprendemos muito. Aprendi e aí o feedback foi muito positivo nesse sentido. Impactamos, né? Foi. E o que a gente quis fazer, e aí até a prefeitura veio junto com a gente nessa pegada, que é começar a influenciar. A gente falou, olha, o papel da GEF é isso, é dar tração. Tracionou e a sociedade, de maneira geral, entendeu a mensagem, a gente vai apoiar. Então, a gente espera que o ano que vem, provavelmente o McDia Feliz já ganhou, né? Vocês já ganharam, né? Vai ter que surgir alguma novidade diferente, né? Mas a gente vai apoiar as iniciativas futuras, né? Mas a gente queria tracionar dessa forma, né? E acho que o resultado foi bacana. Maravilhoso, Cláudio. O Instituto IES de Embu de Sustentabilidade, ele existe há 15 anos. Não é um trabalho iniciado agora, é um trabalho consolidado. É isso aí. Ninguém te obrigou a fazer. Ele tem orçamento. Entendeu? É uma coisa da iniciativa realmente dos fundadores. Atitude, né, da empresa, é isso aí. Eles entendem que tem que dar uma contrapartida, não tem que só plantar uma árvore, não tem que manter uma reserva florestal. Acho que pode fazer alguma coisa a mais a nível social. Então fazem. Hoje nós fizemos uma visita lá, Paulo, lá no Agora, vocês tiveram dois projetos? Foram dois projetos. Foram dois projetos. Dois projetos vencedores lá. Então tem esse trabalho social, com criança, com desenvolvimento, com terceira idade. Bacana. O trabalho que o Paulo faz aqui na região daqui de Itapetí é um negócio fantástico, né? De reflorestamento, de plantação de muda. O trabalho que está fazendo agora, Paulo, já se preparando para a nova festa do Divino, com a plantação de mesmo? Vai ter novidade lá? Vai ter novidade. Vai ter novidades. O ano aí. passado... Eu gosto disso. O ano passado foram 3.500 mudas, né? Que bacana. Distribuídas. É mesmo, distribuídas gratuitamente, né? Na festa. Esse ano nós já providenciamos, já tem 5.000 mudas lá só para a festa do Divino, são não extremamente contando... procuradas durante a festa. Exato. O pessoal já tem procura gente que vai lá para ali. pegar, né? Vai para pegar uma mudinha ali. Já vão e já pensando na sacola. Eu quero levar umas 5, né? E uma coisa legal que dentro da festa do Divino, quando você faz a doação, nós temos não é um problema, mas o recipiente ali onde que vai a muda, tubete, né? um tubete. Tubete. Outro dia eu ouvi falar desse tubete. Acho que foi você que me falou. Quando a gente faz a doação, a gente já fala, o ano que vem vocês trazem os tubetes. Uhum. Aí a gente dá um prêmio também, a gente faz um sorteio para quem traz os tubetes, né? Uhum. E aí o tubete ele tem um valor. E esse valor para nós lá no Instituto é grande, porque é onde que você vai usar o composto. Por exemplo, da festa divina a gente faz o recolhimento do composto desde a casa dos doces, orgânico, né? Material orgânico, as cascas, né? Tudo De recolhido laranja, pelo de Instituto, ba- Cláudio. Nós Prata. começamos a festa divina 10 dias de festa, mas a gente começa a trabalhar
2 meses antes. Caramba. Quando eles começam a fazer a preparação dos doces para vender na festa, aí a gente começa a fazer o recolhimento da casca de batata, de laranja, abóbora. E aí a gente leva para o instituto, transforma em composto orgânico já para a próxima festa. Mistura com a biotita, né? Com o remineralizador. Isso, a gente vai agregando, né? Coloca biotita, coloca os restos de grama que a gente faz a limpeza lá no instituto. E isso aí dá um aglomerado bom de composto que a gente prepara para as próximas mudas, que é o nosso caso agora. Pô, que dedicação circular, né? isso aí, cara. Aliás, a festa de Divino, ela tem esse propósito, né? As pessoas se dedicam a ela, né? São 10 anos de parceria do Instituto com a Festa do Divino e sempre pensando em como crescer em o ano que vem, eu vou ver se dá, né? Porque teve um ano que eu fiz quando eu fui CEO da Ponce. Eu estou querendo levar a diretoria da AGEF para servir lá o afogado. Né? Guimarães, se prepara vocês aí, entendeu? Minha formação, eu fui garçom no restaurante do meu pai. Queria processar ele na parte trabalhista, porque ele não me pagava, né? Então eu trabalhava bastante com ele. Está com 92 anos, até hoje eu falo isso para ele. Você judiava de mim, viu? Mas um ano eu fiz uma pegada. Esse ano, quando eu lembrei, eu falei, putz, aí é uma maneira de fazer essa interação, né? É um trabalho voluntário muito importante. Bacana pra caramba. Um dos dias, o pessoal da Embu, do Instituto, o pessoal de São Paulo, o pessoal do Embu, vem das outras unidades e a gente serve o afogado lá. Que um legal. dia que... Vem gente do Embu, vem gente de Campinas, vem de Perus, né? É mesmo? gente daqui para contribuir servir com a gente. Aqui é um dia, né? Na verdade, tem até uma competição, né? Eu quero ir. Não, mas já tá a turma. Não, mas eu quero. Mas é bom, isso agrega, isso em termos de equipe, ajuda muito. Tem empresas que gastam uma fortuna com consultorias. Eu sou um cara muito crítico para consultoria também, né? Então, assim, eu sou crítico no sentido óbvio, porque a modernidade ou o modismo não necessariamente te traz resultado, né? Então, livro de autoajuda, eu seleciono a dedo aqueles livros que eu leio, né? Porque os livros, muitos deles aí só contam o lado positivo e não contam os percalços que o cara passou. E acho que na vida você precisa... nada é fácil, né? Tudo tem que ser bastante conquistado. Mas tem empresas que gastam uma fortuna tentando fazer uma integração entre o corpo diretivo, o corpo gerencial, né? E esse tipo de iniciativa é muito mais barato e dá muito mais resultado, né? Então é nessa linha que eu vou. Então, e o nosso projeto lá, o projeto Refloreste, o Cláudio, ele... Nós temos 3 horas para você falar desse projeto aqui, você fica tranquilo. Então tranquilo. E é voltado mesmo à parte de sustentabilidade da empresa e assim, é de sementinha, né? Nós começamos o viveiro bem pequenininho. Coletando as sementes na reserva. Os vizinhos, o primeiro curso foi um curso de viveirista que nós fizemos. Cara, e eu lembro que fui eu que dei o curso de coleta de semente. E nós fizemos a coleta de semente dentro dessa reserva legal nossa, né, que fica bem próximo da estação ecológica de Mogi das Cruzes, né, aqui na Serra. E começou com poucas mudas. E hoje você vai ter a oportunidade, né, de conhecer o nosso viver lá. Hoje nós temos lá em torno de umas 30 mil mudas, mais ou menos. Né? 5 mil. E como é que funciona essa dinâmica das mudas? Vocês plantam elas lá nas áreas que vocês vão utilizando? Como é que é a dinâmica disso? Isso, também, né, nós plantamos também em áreas de recuperação nossa, né? Temos também a parte de doação para a comunidade ao entorno da empresa. PAI, né? Temos uma parceria com a PAI de Mogi das Cruzes. Vocês já escolheram a entidade que vocês vão dar? Isso aí eu vou deixar para você, Rogério. A PAI está com a gente também há mais de 10 anos. Pô, né? Todo mundo vai dar dinheiro para a PAI. A PAI vai ficar milionária. E assim, então mensalmente a gente tem uma quantidade de mudas lá e o pessoal às vezes precisa pede, né, de doação para recuperação ambiental, alguma coisa. A gente sempre indica fazer um depósito para a PAI e a gente reverte em mudas que o Instituto ele não vende, né? Ele doa. Mas assim, a pessoa acaba ajudando a PAI e acaba retirando as mudas que legal com a gente. Isso, né? Isso é uma parceria. São 2.400 mudas que nós
doamos para a PAI durante por o ano. Por ano, né? Por ano. 2.400 mudas por ano. E a pessoa faz um depósito um valor Pix. simbólico, né? De R$3. Tá. Por muda, né? Hoje, se você for pensar, só o tubete é R$1,40 cada tubete. É. Tá. Né? Então, faz Acaba ajudando a é um PAI. valor simbólico, mas que para eles, né? Sem Na- dúvida. Então, assim, é a PAI. E na festa, né, assim, a gente convidou o pessoal da PAI a participar da festa conosco. E lá a gente fez a doação né, do prêmio que ganhamos. Levamos Pô, a que placa legal. da Alabarce, É. que deu isso. E lá. aí- Levamos Aquela o cheque placa deles, lá aquele é o- cheque que veio ali escondidinho ali, Cláudio, Quem naquele foi que dia. foi? Não sei se foi o Guimarães, foi você que me pediu. A gente quer ficar com a placa. Nós pô. levamos, o Paulo levou ela para lá. A Roganas E- também vai fazer com a PAI e o McDonald's O Mac vai vai fazer fazer com o com Instituto o Oncológico Instituto da Mulher, né? Oncológico, ali né? acho que é a rede, Rede da- é Guiomar. Ele do comentou câncer. outro dia. Vai fazer o Grupo Simpar, eu não sei ainda, não falei com o Fábio Veloso. Na hora da apresentação Não sei lá, se o né? Fernando Simões vai liberar o dinheiro lá. Na hora da apresentação, Porque assim, eles têm um trabalho muito legal ali. Fantástico. Meu, eles tinham. Eu tive um dia, não querendo te interromper, Sei, que Rogério, isso. mas, cara, é impressionante o trabalho que eles fazem também. Sim, Pelo a gente tamanho reconhece. deles, pela complexidade deles. Quando a gente discutiu, acho que tinha uns 9 projetos. Eles têm um curso interno deles de formação de palhaço. Só para você ter uma Olha, ideia, que coisa. que é voluntariado. Então, eles dão um treinamento para formar os empregados, para fazerem trabalho de voluntariado nos hospitais de palhaço, cara. E, meu, diz que é um dos cursos mais caros que eles têm, inclusive, em termos de dotação orçamentária que eles têm. voluntário. E tem todo um regramento. Isso, para mim, assim, esse outro de inclusão dele das mulheres, que acho que também foi premiado, também é um né? projeto muito bacana. Eu fico feliz de ter na entidade Impactado, esse tipo de modificado, iniciativa. Putz, bacana. nós, assim, quando estávamos apresentando, a nossa diretoria resolveu dobrar a aposta, né? Sabe? É mesmo? É. Ah, Então, tá assim, brincando. a gente acabou, né? Vamos doar, assim, eles vão receber 10 mil, né? Pô, que legal, cara. Que bacana. Muito O legal. Eles presidente ficaram da PAI foi contentes. convidado, estava lá presente, Fez o recebeu a discurso placa, dele, né, né? Paulo? Ali Muito da, Putz, com o meu. nome da Alabarce, com o nome da Embu, com o valor. Meu, E a nós só diretoria da temos a Embu agradecer. dobrou o valor ali e foi doado para a Parabéns. PAI Acho lá. que a gente tem que até falar para a sociedade. Eu vou estimular o pessoal a dobrar o valor do prêmio. Vamos ver se a turma topa. Entendeu? Tem uns caras meio muquirana, mas acho que a turma. Não, acho Mas é que- muito bom. Foi um aprendizado, assim, e a gente é muito grato a você, a Jeff, Ah, aos cara. apoiadores, aos patrocinadores. Nossa, a gente Olha, uma coisa que eu não quando imaginava. Quando eu vim para a Isso. cidade em 84, na época da Valtra, assim, tudo é desafios, né? E a gente se deparou com isso, né? Tudo que a gente fez sempre teve uma razão por trás, né? Eu tive um problema, a Valtra tinha um problema muito sério que ela contratava e demitia pessoas por conta da sazonalidade do mercado, né? Rotatividade Isso alta. porque a gente, trator você vende de março até outubro, de novembro a fevereiro, março você vende colheitadeira, né? Que é para colher, você faz o período de colheita no campo. E a Valtra não fabricava colheitadeira, então era comum a gente contratar e demitir pessoas. Então a gente tinha um turnover, né? E aí quando você tinha que contratar, ninguém queria vir trabalhar numa empresa que você corre o risco de ser mandado embora daqui a um tempo, né? Então a qualidade da mão de obra que nós trazíamos não era tão boa. A gente não pegava, era muito difícil você pegar uma pessoa que estava empregada. Você sempre ia pegar alguém desempregado, né? E existe sempre uma razão pelo fato da pessoa estar desempregada. Então a gente fazia contratações de temporários, essas coisas todas. E não é o mesmo comprometimento de um trabalho que você faz com um cara que é teu contratado, que você está lá todo dia trabalhando ele e tudo mais, né? E eu era diretor de recursos humanos e a gente tomou algumas ações de forma criativa. Então, o primeiro projeto de banco de horas no Brasil saiu na Valtra. Eu era vice-presidente da Anfávia, convivia muito com o pessoal do ABC, da metalurgia lá, o Lula, toda aquela turma lá. Nas negociações com a Anfávia era sempre muito complicado, porque o sindicato era muito rígido nesse ponto. Mas a gente viu uma oportunidade aqui em Mogi de implantar um banco de horas para evitar demissões. Então, nós assinamos um compromisso de estabilizar o nível de emprego e
e a gente iria flutuar ao longo do ano com um banco de horas. Pô, foi um negócio fantástico. Resolveu. Além de a empresa resolver vários problemas que ela teve. Aí a gente tinha que criar as atratividades. Aí foi nos oferecido o projeto do basquete na época. A gente não foi pro basquete porque a gente gosta de basquete. Mas a gente viu que ali talvez fosse um projeto que as pessoas pudessem usar a identidade, uma camiseta do basquete e tal e tudo mais, né? E nessa época, se eu não me engano, isso foi, 96, eu era 97, eu era diretor industrial ainda, mas eu sei que eu fui ver um jogo do time lá, acho que em Casa Branca, e os caras começaram a vaiar o time da Valtra. Eu falei, caramba, os meus clientes, tem muito cliente em Casa Branca e os caras vaiando a marca, tem alguma coisa errada nesse projeto aqui. O que a gente falou? Pô, a gente está aqui com um monte de cliente vendo o jogo e a gente não está convivendo harmoniosamente bem com eles. Então a gente começou a fazer os jogos levando os brindes da Valtra, né? Não para o cara vaiar o time, mas para o cara entender que a gente estava patrocinando uma camisa. Pô, foi bacana, cara. Ribeirão Preto, Franca, todas as cidades do interior de São Paulo que a gente ia, a gente tinha uma boa aceitação porque a gente dava os brindes para os caras, né? Só que desde a escolha do técnico até a escolha dos jogadores, a gente foi pensando na comunidade. Então o técnico era o Nilo, que era da cidade. Tinha que ter um jogador que fosse bonito, charmoso, né? Então a gente foi... o time não precisava ser campeão, né? Mas depois a gente viu que também era importante ser campeão, né? Aí a gente montou um time e são projetos que a gente ficou preocupado. E naquela época, as pessoas começaram eu me convenci da importância que era das empresas viverem com a comunidade, né? Ela trabalhar um pouco a comunidade. Porque para você explicar para uma empresa multinacional por que você patrocina uma praça, né? É difícil. O cara fala, mas isso não é uma responsabilidade do órgão público, né? É também, mas a gente também precisa ajudar em alguma coisa, né? Aí a gente patrocinou aqui a famosa Praça dos Infartados aqui na cidade. Era uma praça, mas aí a gente falou, bom, já que a gente vai fazer, vamos fazer um negócio bacana. O prefeito na época falou, você tem que patrocinar uma praça, Cláudio, me ajuda aí. Eu falei, olha, eu vou te ajudar, mas eu quero escolher a praça. Aí a gente transformou a Praça dos Infartados numa praça que a gente pudesse caminhar ou correr. Então fizemos um piso de epóxi em toda a praça e fizemos uma escultura com o Lúcio Pittencourt, que é um trator feito de sucata, né? Mas a gente falou, olha, mas o cara sobe no trator, ele não pode se machucar, né? Então você tem que tirar todas as pontas que tem o trator ali. Cara, aquele trator virou um centro de atenção de casamento. Os caras casavam, vinha tirar foto do lado do trator da Valtra. Você dá um tiro que você não imagina onde você vai atingir. Mas por trás de tudo isso é a preocupação que as empresas têm desse convívio com a sociedade. Que eu acho que isso ajuda muito na questão do emprego. E quando nós desenhamos esse projeto do Ação em Rede, que é o que nós estamos fazendo agora, nada mais é do que se comunicar com a sociedade. A gente está se comunicando com a sociedade. Porque nós fizemos uma pesquisa junto aos RHs das empresas e a gente identificou que os jovens não se veem mais trabalhando nas empresas. Eles não sabem necessariamente o que as empresas produzem. Eles não sabem que a Embu, por exemplo, tem uma série de engenheiros, tem todo um time na área ambiental, um pessoal na área de administração, de recursos humanos. Quer dizer, se você está fazendo uma faculdade, você tem que entender que a Embu é uma oportunidade de trabalho para você no futuro. Perfeito. Com uma empresa que tem 60 anos de existência, que vem trabalhando em prol da sustentabilidade também. E esse problema de comunicação, ele é muito importante. Então, quando nós desenhamos o Ação em Rede, nada mais é do que uma maneira de a gente mostrar para a sociedade o que as empresas fazem. E é impressionante, porque assim como a Embu, que você falou, que ela aí tem uma participação importante, você tem na nossa entidade a maior empresa de logística do país, uma das maiores locadoras de automóveis, a maior siderurgia do país, a maior na área de ar-condicionado, a maior no segmento agrícola. Você tem N maiores aí, né? Que é a representatividade da entidade e da cidade, né? Então, esse contexto todo, e isso aqui, obviamente, é o que o Paulo falou. Não precisa de muita coisa para você se comunicar de uma forma importante e com coisas simples que vão te trazer um retorno que muitas vezes você não imagina que seja tão positivo, né?
Cláudio, deixa eu te dar então mais uma informação aqui, que é uma iniciativa da Embu também, não só uma responsabilidade, mas uma iniciativa. A gente sempre teve controle a respeito disso, mas efetivamente nós trabalhamos hoje, todas essas cargas expedidas pela empresa hoje, em qualquer unidade nossa, ela trabalha literalmente exatamente dentro da lei da balança. Tá? Ela não passa, não sai um caminhão, ou você retirando o produto, E ou isso nós entregamos. No mundo real é complicado, né? Assim, ele não é simples, né, ele Cláudio? não é Nós simples. trabalhamos com o nosso produto é a granel, então é muito mais difícil de você controlar. Então todas as máquinas carregadeiras nossas hoje têm balança. Nós instalamos balanças para que a gente possa ter um controle no pátio, porque a hora que o caminhão chega na expedição, se ele tiver com excesso, ele tem que retornar ao pátio para poder descarregar aquele excesso. A gente não consegue emitir essa nota. Esse processo é certificado pela BNT. Nós somos certificados pela BNT, estamos completando 5 anos de certificação agora, em março de 2024. Então, todos os caminhões, sendo um retira ou sendo uma entrega em qualquer obra, seja da prefeitura, seja uma obra particular, qualquer uma pessoa física ou pessoa jurídica, ele recebe a carga exatamente dentro do lei da balança. Então, cada caminhão tem a sua capacidade que está estabelecida pelo PBT, pelo DENIT, e é aquele limite máximo que a gente expede hoje para qualquer tipo de obra, para qualquer segmento. Transitando dentro de uma estrada, transitando dentro do município. As pessoas não imaginam o quão danoso é um caminhão com excesso de peso, né? Cláudio, é o que você estava falando, é a contribuição que a gente dá para a sociedade. Então, a empresa está ali, ela está trabalhando junto com a sociedade, então ela expede um caminhão hoje que ela tem segurança técnica, porque o caminhão tem um controle. A gente ouviu o motor, eu tenho um controle do meu caminhão, eu sei exatamente aonde ele vai frear, porque ele está com a carga adequada para aquele modelo de caminhão dele lá. Então, isso dentro das estradas, dentro dos municípios, dentro dos bairros, todos os caminhões nossos exatamente dentro da lei da balança. Então, é uma coisa que a gente tem que destacar, Cláudio. É lógico que várias empresas também trabalham assim, mas é uma contribuição para a sociedade. Nós estamos evitando acidentes, nós estamos desgastando menos os pavimentos, estamos desgastando, correndo risco de viadutos com sobrecarga. Então, eu acho que é uma contribuição que todas as empresas têm que seguir. O que a gente observa isso, que você está me falando, eu fico impressionado realmente, porque o que a gente está vendo com essa nova geração que vem aí, né? A Z, mesmo a anterior e tudo mais, é uma geração mais crítica com esses propósitos ambientais. Né? E a gente observa que cada vez mais os seus clientes vão estar buscando empresas que tenham esse tipo de mentalidade que você tem. Então, hoje em dia não é só uma questão de, eu diria, de ética empresarial. Ela acaba indo até para o lado mercadológico, porque os consumidores estão muito mais exigentes hoje, com veículos que poluem menos, né? Com essa pegada que tem ambiental, com questões de diversidade, inclusão, não importa. Empresas que têm essa mentalidade um pouco mais aberta, a gente percebe até no próprio LinkedIn que muitas empresas fazem questão de se posicionar a respeito de determinados temas, justamente para mostrar para os seus clientes que ela tem essas práticas que são importantes, né? Então, eu fico... por mais crítico que essa nova geração seja, né, e às vezes difere um pouco de um modo de pensar, né, acho que o desafio das empresas hoje é saber conviver com diferentes gerações dentro do seu ambiente de trabalho, e eu particularmente acredito que essa diversidade é muito importante, pegar um pouco mais de experiência com a energia de um jovem, né, mas que junto com a experiência ele talvez vai errar menos, né? Vai ser mais assertivos nas tentativas, porque alguém já sofreu aquilo, né? Para que você vai sofrer você, né? Eu acho que esse tipo de situação ela é muito positivo e é muito bom para a sociedade, porque você tem uma sociedade muito mais crítica, né? Você vê que hoje a temperatura realmente aumentou, a turma agora está literalmente preocupada, né, com essas questões de perenidade do planeta, porque nós estamos chegando numa situação que talvez a gente não consiga mais controlar, né? Então, isso Cláudio, quando a gente viu a premiação lá, a gente vê empresas renomadas, empresas antigas, empresas familiares, multinacionais, preocupadas realmente com todos esses conceitos que você está comentando aqui. Então, esses dias nós fizemos uma entrega para uma obra importante em São Paulo, uma obra do metrô, e lá eles fazem uma qualificação de 5 avaliações, 5 itens, e nós somos qualificados em 100% dos 5 itens. Tá brincando. Né? Aí mandaram um e-mail, né, olha, agradecendo e tal. Foi bom, a gente que ficou honrado em ter conseguido atender vocês com a qualidade que vocês esperavam, né?
E aí cito para eles lá, que bacana que vocês estão avaliando isso, né? Porque vocês estão olhando tecnicamente, valores comerciais, a pontualidade, essas coisas todas. Avaliem também, eu chamei o pessoal do Comprice, é uma empresa que tem um Comprice bem ativo, avaliem também se todos os fornecedores chegam com cargas de balança, respeitando a lei da balança, se tem outras atividades sociais. Por que não avaliar isso também, Cláudio, não é? Porque simplesmente uma proposta comercial, que talvez seja o primeiro item ali de qualquer avaliação de uma área no setor de suprimentos, mas não é só preço, tem muita coisa atrás. Você não precisa pagar mais por isso, mas tem tantas empresas fazendo um pouquinho mais, contribuindo um pouquinho mais. Por que não considerar isso também na hora da decisão de compra, né? Olha, Guimarães, você tocou num tema, cara, e é por isso que eu gosto do podcast, porque o podcast é uma oportunidade que você tem de dar algumas mensagens, né? E a gente vê... eu participei na minha carreira profissional de inúmeras, tive a felicidade de liderar não só a área de RH, mas depois eu fui para a área industrial. Eu sou economista de formação, mas já tinha engenheiro suficiente na empresa. Então eu fui para a área de industrial e depois fui para a área de marketing, vendas, pós-vendas, e depois eu assumi como CEO de uma empresa. Fiquei um período também, depois eu tive meu próprio negócio também. Hoje trabalho muito mais no aconselhamento aí. Mas essas experiências, a gente sempre se deparou com empresas extremamente agressivas nas questões de negociações, que o preço era acima de tudo e não olhava muito o propósito que tinha por trás daquela empresa, né? E isso, ele tem um determinado limite. Você chega a tal ponto que as empresas são obrigadas a parar de investir em coisas que seriam importantes do ponto de vista de desenvolvimento econômico e social, mas chega um ponto que elas é tão agressivo a pressão para a redução de custo que você começa até a ter uma sonegação tributária, entendeu? Por uma simples razão de sobrevivência. Então, e eu prezo muito hoje, em alguns modelos que a gente começa a observar na sociedade de maneira geral, que além do preço, a gente tem que entender um pouco o propósito que tem por trás daquelas empresas, né? E cada vez mais a gente está sendo crítico com isso, o que tem por trás dela, que envolve inclusive desenvolvimento de recursos humanos e tudo mais, algumas coisas nesse sentido. E aí a sociedade ela vai se policiando e vai se aculturando em modelos que são muito mais sustentáveis de maneira geral, né? Então, o que você falou, Guimarães, é muito bacana, porque infelizmente ainda a gente vê algumas situações, mas cada vez menos, né? Que o preço ele é um fator importante, mas é importante a gente levar em conta o reflexo de tudo isso que envolve a negociação como um todo. E muitas vezes você não está pagando mais por isso, sem né? dúvida. Você está simplesmente prestigiando uma empresa. Ou uma empresa que faz uma propaganda que está aberta à sustentabilidade, mas por outro lado ela está matando o fornecedor, contaminando o planeta, ou tendo práticas não muito éticas de convivência na parte negocial e que não são bacanas, isso e que não são legais. Né? A gente tem que preservar o nosso ecossistema, né? Todas as partes têm que eu acho que você tem que ter uma visão um pouco mais ampla, né? Quando você analisa isso, esse ambiente que você está inserido, você tem que ter essa preocupação, porque a coisa é transitória. Você sabe que se a gente não conseguir fazer isso, né, a própria vida do negócio ela acaba sendo comprometida. Sim. Né? Hoje a empresa ela é a primeira arrecadadora no setor de agregados do estado de São Paulo. Então, nós temos um recolhimento, que é uma tributação federal, que é o CEFEM. 60% desse recolhimento vem para os municípios. Então, o município de Mogi das Cruzes recebe 60% de todo esse recolhimento. A Embu, no setor de mineração de agregados, é a primeira do estado de São Paulo em recolhimentos. E 60% dessa arrecadação dessa unidade de Mogi das Cruzes é revertido, chega até os cofres públicos de Mogi das Cruzes. Né? Eu já ouvi isso lá dentro da prefeitura. É uma arrecadação importante. Vocês são grande, é uma arrecadação importante. Aqui existem outras minerações também dentro do próprio município, né? Mas realmente ela tem um potencial muito grande. É uma empresa que tem uma participação muito grande em todas essas obras todas que eu citei no início, né? Uma participação de mercado bastante importante. Isso dá uma arrecadação significativa que contribui
com as arrecadações e a contribuição, obviamente, que é feita aqui através do governo federal, que repassa 60% de todo esse recolhimento para cá. Olha, eu tive a oportunidade, e eu falo que na minha vida aí eu tive algumas oportunidades que me fizeram crescer como pessoa e como profissional, né? E eu fiquei 2 anos ali fazendo um trabalho na área de desenvolvimento econômico, e eu me deparei, quando você começa a analisar, eu gosto muito de trabalhar com os números, né? Obviamente é um diagnóstico que você faz. E me preocupou muito quando eu vi, não só a cidade de Mogi, mas outras cidades também, né? Comparado com outras cidades, essa questão, principalmente da economia informal, né? Independente do salário médio não ser tão alto, ser mais baixo, mais alto e tudo mais, mas algumas políticas passadas no âmbito federal proporcionaram que o país tivesse uma economia informal muito grande, muito fruto disso. Você vai buscando meios de você sobreviver num ambiente empresarial. Então, pessoas que não são registradas, pessoas que não são CLT, pessoas que você acaba contratando por uma informalidade e tudo mais. E essa população informal, quando eu discutia dentro da cidade, é difícil você traçar um planejamento para ela, porque ela não existe do ponto de vista econômico para você, entendeu? E aí, para manutenção, a população informal, ela não contribui, né, como forma de imposto para o município, e ao mesmo tempo, na sua maioria, é o que mais demanda o serviço público, porque ela é a que mais usa a rede de saúde pública, ela é a que mais usa a rede escolar, a educação. Então, todos os equipamentos sociais que a prefeitura dispõe, é a população que mais usa e é a que menos contribui. E aí sobrecarrega outras pessoas e obviamente, o setor privado. Então, uma das discussões que eu tinha a todo momento eram mecanismos que a gente pudesse oficializar, né, essa população e transformar ela numa população economicamente ativa. Eu tinha alguns números na época que eu comparava, por exemplo, Jundiaí é uma cidade que ela fez uma lição de casa, hoje ela deve ter em torno de 47% da sua população, ela é economicamente ativa, e ela tem mais ou menos o mesmo tamanho de Mogi. Mogi, se eu não me engano, era 22%, 23%, que é mais ou menos a média na região. Quando você pega as duas, você está falando mais ou menos 60 mil pessoas a mais que poderiam estar consumindo no comércio local, né? Fazendo a economia circular. A AGEF tem essa preocupação de fazer com que a economia circule um pouco mais. Os últimos anos eu tenho visto que Mogi está com um saldo bastante positivo de emprego, né? Que isso é muito bom, porque vai crescendo. Mas, por outro lado, você tem uma demanda, né? Você não pode parar, né? Porque a população vai crescendo e você tem que gerar oportunidades de trabalho para atrair toda essa população. E aí você começa a ver que as empresas cada vez com a tecnologia são menores, né? Então o setor de serviços é o que deveria crescer, mas ele não cresce na mesma proporção. Então essa equação ela é muito complexa, né? Não é um prefeito, não é um governador, não é um presidente que vai resolver isso. Isso é uma questão de cultura, é uma comunidade que precisa entender essa complexidade, né? Uma vez eu vi, acho que uma matéria estou tentando lembrar o nome do jornalista. Ele falou, bom, hoje você está blindando o seu carro, a violência aumenta, você vai blindar o carro da sua mulher, vai blindar o carro do seu filho, você vai blindar vários carros, mas você se nega a dar uma contribuição social, né? Então, não adianta a gente pensar só no nosso. A gente tem que entender que quando você convive em sociedade, você precisa de alguma forma buscar meios de contribuir. Por isso que as atitudes que as associadas, as empresas tomaram e as atitudes de vocês são atitudes em prol da coletividade, né? E que a gente só pode referenciar e fazer com que sirva de exemplo para que a gente consiga ter isso, né? Que a gente consiga
evoluir nesse sentido aí. É assim que a sociedade se desenvolve, Cláudio. Esse relato que você está fazendo é exatamente Cara, isso. é um impressionante. Ciclo, né, que ele tem que ser fechado. É óbvio que a vida, eu tive assim oportunidades assim muito boas. Tive uma oportunidade excelente de sobreviver, né? Em 2017 eu peguei uma enfermidade importante, fiquei 60 dias hospitalizado, 35 dias em coma. Eu não sei como eu entrei no coma, mas eu sei como eu saí do coma. E as pessoas falavam, puxa, que azar. Eu não sei se é azar, eu acho que foi uma oportunidade que eu tive de viver, e assim, eu agradeço muito a Deus por isso, porque não tinha... Os próprios médicos me pediram para agradecer a Deus. A gente ajudou, mas você tem que agradecer a Deus. E a partir daí eu entendi assim, mais e mais que o equilíbrio na vida é tudo, né? Você saber equilibrar trabalho, lazer, qualidade de vida, ele é importante. Você saber equilibrar ganhos com contribuição, né? Distribuir um pouco do que você pode distribuir, coisas desse tipo, isso tudo no final do dia faz uma boa diferença, né? E infelizmente, a gente vai, de uma certa forma, aprendendo com a vida, né? A vida vai nos ensinando dessa forma aí. E esse é um ciclo realmente que a gente tem que viver e tem que exercitar. Tem que exercitar, Guimarães. Tem que exercitar, Cláudio. Aí até para materializar um pouquinho do que a gente falou, o Paulo trouxe um presentinho aqui para você. Aqui, é mesmo? Ó, exatamente o trabalho dele aqui, olha. Pô, Paulo. Esse aqui é um dos trabalhos que a gente tem dentro do projeto Refloreste, que é a criação de abelhas. Nós temos uma apiário. Eu ouvi em algum momento, eu não sei se foi você que me falou, não, eu vi nos slides, quando eu estava preparando as apresentações ali, eu fui... Pô, cara, que bacana, Paulo. Te agradeço. Pena que é só 340 ml. Claro, de vez em quando se a gente vê assim, ter mel puro. Esse é mel puro. Não precisa escrever embaixo. Não precisa escrever embaixo. Eu ia dividir. E aqui é o mel aqui da Serra do Itapetí, né? É mesmo? É um trabalho que a gente faz em junção ali da pedreira. Caramba, você vai experimentar a florada que nós temos lá. Que bacana, Paulo, então, te agradeço. Um projeto que a gente, inclusive nós trabalhamos com cursos, né? Nós temos tanto a gente consegue ministrar os cursos para a comunidade, que é aquilo que você estava falando do social. Nós temos vários trabalhos, né, voltados para a comunidade ao entorno da mineradora, né? Um deles é a criação de abelha de renda, né? Exato, a abelha africana, né, que é a Apis mellifera. Tem a comunidade ao entorno, tem vários apicultores ali, inclusive a minha mãe. Minha mãe fez o curso para o Instituto. Aí eu cheguei hoje, antes de vir para cá, passei lá em casa para tomar um café, ela pegou e apoiadora. Você mostrou o troféu para ela ou não, Paulo? Mostrei. Ela tem que ter orgulho do filho. É uma prova aqui, ó. E eu passei lá, ela olhou para mim assim e falou, as telas que você me emprestou, eu coloquei em 10 caixas, tá? Com 10 melgueiras completas de mel. Caramba. E cada melgueira, ela pesa em torno de uns 15 quilos, né? Caramba. Então é uma renda para ela, que é aposentada já, né? Que isso faz uma diferença, né? E não só para ela. Tem outros... outra turma lá ao redor da empresa que também cria abelhas, né? Benefício para o meio ambiente, né? Porque... Além da parte aí de polinização, né? Pô, se você tivesse me dado isso aqui durante a auditoria lá com o Oscar, aí a gente poderia ter influenciado no prêmio, mas não foi. Só estou vendo isso aqui agora, então... É só para materializar realmente o que a gente Paulo, desenvolve lá. Obrigado, fico muito agradecido. Aí tem uma dica aí, viu? Usa com um queijo... Tem um amigo meu, bolacha, água e sal. O Guimarães já conhece, né? Eu tenho um amigo Nelson que faz um queijo, ele tem umas vaquinhas em Sabaúna, ele me dá um queijo fresco que é muito gostoso. Vou experimentar sim. E o legal, Cláudio, que o primeiro curso foi uma parceria nossa com o Senar de Mogi das Cruzes. Né? Então nós tivemos essa parceria, continuamos com essa parceria, inclusive em vários segmentos, né? Tanto para apicultura, meliponicultura, artesanatos. Que bacana, hein, cara? Então, nós trabalhamos com a comunidade lá, com artesanatos. Tem um curso de esqueletização de folhas. Então, você pega uma folha, por exemplo, de manga, e aí você faz todo um trabalho com ela, um processo ali com ela, que ela fica
transparente, fica só as fibras, né, sai toda aquela lignina da folha. É um trabalho muito legal e que é uma renda extra para a pessoa que trabalha com esse artesanato. E a gente está trabalhando sempre com a comunidade, ao entorno da empresa, mas vem muitas pessoas de fora também para estar participando. Uma das coisas que eu aprendi, Guimarães, nessa minha enfermidade e tudo, é que quando tecnicamente falando, eu sempre acreditei que não existe motivação coletiva. Motivação, na verdade, é um estado de carência individual de cada cidadão, daquilo que te motiva ou não. Mas na minha enfermidade eu aprendi que felicidade é um pouco disso, né? É difícil você conceituar felicidade. O que te faz feliz é diferente do que me faz feliz. Claro. E coisas desse tipo, na verdade, a gente está na busca constante da felicidade. Então, obviamente que felicidade é um estado de carência individual de cada um, né? Então, acredito muito que essas pessoas que fazem curso, que buscam isso, estão buscando acima de tudo a felicidade. É isso aí. Né? E totalmente desapegado da questão material. Completamente. Completamente. Né? Completamente. Pô, senhores, esse podcast foi melhor do que eu imaginava. Viu? Os Ficou caras até já estão mais doce. mandando a gente acabando. Você trouxe doce para a turma? Porque eles vão dar doce, a gente fica mais uma Não, hora. eu estou dizendo, ficou até mais doce por Com causa certeza, do mel, viu? com certeza. Mas olha, turma, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi um prazer muito bacana. Aprendi muito com a Embu. Acho que nós temos que repetir isso em outras oportunidades. Vou ver se a minha criatividade aflora aí, para que a gente consiga proporcionar outras oportunidades junto com vocês. Acho que vocês têm muito a nos ensinar. O trabalho que vocês fazem é absolutamente fantástico. Guimarães, queria parabenizar você em nome de toda a Embu aí, cara. É muito gratificante ver empresas como vocês atuando no nosso município. O exemplo que vocês dão de comprometimento com a sociedade. Tá? Agradecer muito essa oportunidade. Dizer aos amigos que em breve teremos um novo podcast com mais uma associada que vai ter que jambrar para ser melhor que esse aqui, né? Mas vamos ver o que os caras me trazem também. Olha, a partir de agora está instituído que pode trazer um brinde para o apresentador do podcast aí. Produzido aqui em Mogi das Cruzes. Nós é que agradecemos, viu, Cláudio? Obrigado mesmo pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho da vamos GEF. junto nessa. E nós pode contar conosco céu é aqui. limite. Estamos aqui, nós ficamos muito surpresos com todo o tamanho, a desenvoltura que vocês estão fazendo. Que é isso. Estamos juntos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Guimarães. Obrigado, Rogério. Obrigado, amigos, por mais essa aí. Um forte abraço a todos aí.